Shalom, shalom. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Pode chegar chegando na presença do Senhor, que vamos compartilhar coisas abençoadas da parte do Pai para a tua vida. Tá pronto para receber? Aleluia. Fique em paz. Só enquanto você vai chegando, eu vou colocar um fundo musical, tá bom? Só enquanto você vai chegando. No decorrer da live não vai ter. Fique em paz. Quero te dar as boas-vindas na presença do Senhor. Que o Espírito Santo mova a tua vida, que o Espírito Santo ministre no teu espírito de uma forma poderosa. E eu vou convidar, na verdade, 2 pessoas para essa live, porque nós temos uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor para a nação brasileira, para você, cristão, que está ligado, observando, atento com aquilo que o Senhor está movendo e falando nesse tempo, tá bom? Então vai chegando, vai compartilhando a live. Shalom, shalom, meu filho, tudo bem? Eu vou te mandar um convite na live que eu tô entrando agora com o Guilherme pelo Instagram da F-Call. E eu sinto que você tem que compartilhar essa palavra que o Senhor te deu, tá bom? Que você trouxe, compartilhou com a gente no grupo da Junta Profética. Nossa, eu sinto que você precisa passar, comunicar essa palavra também, tá bom? Para o máximo de pessoas que puderem ouvir. Você trouxe um oráculo de Deus, então a igreja precisa receber. Então não sei se você está em condições aí, se você tiver, você entra na live, tá bom? Aproveita por gentileza, dispara a live nos grupos, para o máximo de pessoas poder estar participando junto com a gente. E entra aqui que eu vou te mandar o convite, tá bom? Então vai ser a palavra do Guilherme e a tua, tá bom? Shalom, shalom. Vamos que vamos. Deus abençoe sua vida, você está atento, eu creio, com todo o cenário espiritual que está envolvendo as nossas vidas, a nação brasileira. E nós não podemos ser negligentes como cristãos e pensar que isso não atinge a nossa vida, não atinge quem está lá na pontinha. Atinge sim, atinge quem está lá na ponta, atinge a tua família, atinge a tua casa. E como cristãos nós precisamos nos posicionar, porque a nossa guerra não é feita contra pessoas, nossa guerra é feita nas esferas espirituais. E o que você precisa saber que Deus requer de você nesse tempo? O que os céus estão denunciando? O que os oráculos de Deus estão sendo derramados sobre a terra? Você está atento para ouvir, você está atento para perceber? Você está discernindo isso? Irmãos, eu estou muito preocupada porque eu tenho me sentido um incômodo, porque nós estamos vendo ajuntamentos e a gente sempre quer estar juntando pessoas e glória a Deus, isso tem seu grau de relevância, tem seu grau de importância para estar edificando o reino de Deus, para estar edificando a vida das pessoas através dos fundamentos do reino de Deus. Mas sabe quando a sensação que a gente tem é que é tempo de fazer uns ajuntamentos de jejum, de chorar, de vestir pano de saco, de rasgar nossas vestes? Ajuntamento de humilhação, não ajuntamento para receber informações. Para receber informações e mais informações, para aplicar na nossa vida, para mudar alguma coisinha aqui na nossa vida. Porque existem momentos que a guerra é a nível micro, mas existem momentos que a guerra é a nível macro, ok? Uma guerra a nível macro, a igreja precisa estar sintonizada, a nação precisa estar sintonizada, as intercessões precisam estar sintonizadas. Eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor está pipocando em vários lugares, né? Vários grupos estão se levantando e convocando o povo para orar, convocando o povo para se humilhar, convocando o povo para jejuar nesse tempo. Levantando esse altar diante do Senhor, para que o Senhor venha guardar as portas da terra, as portas da nossa casa, as portas da nação, ok? Então nós vamos compartilhar algo aqui muito pontual, muito tremendo com vocês. Eu já mandei aqui, deixa eu ver se o Guilherme já está por aqui.
Eu já... Não, cadê? Deixa eu ver se o Guilherme já está por aqui. Cadê você, Guilherme? Que eu já vou mandar para você. E quando o Márcio entrar também, eu quero mandar aqui pro Márcio. Gente, deixa eu ligar pro Márcio ao vivo aqui, tá bom? Porque é necessário. Deixa eu ligar para ele. Porque é de Deus, tá bom? Shalom, shalom, meu filho. Oi? Oi. Shalom, shalom, meu amado. Eu preciso te fazer uma convocação, tá? Tá. Eu preciso que você entre comigo na live no Instagram que eu tô abrindo agora, pode ser? Pode, claro. Por quê? Eu preciso que você compartilhe essa palavra que o Senhor te deu, que você compartilhou com a gente no grupo da Junta Profética, tá bom? E essa palavra Amém. não pode só ficar conosco, tem que ser colocado para a nação, tem que chegar no máximo dos ouvidos possíveis, entendeu? E eu acho muito oportuno você entrar conosco. Eu vou entrar aqui com o Guilherme na live, porque o Senhor deu uma palavra para ele, uma direção de oração de como vamos fazer essa guerra dentro do projeto 60 segundos. E eu creio que a palavra que Deus te deu é, digamos assim, coroa tudo isso. Pra gente entender o que o Senhor tá falando, pra gente entender o que os céus requer de nós nesse tempo, tá bom? Amém. Então, entra na live aí, dispara, por favor, o link da live nos grupos. E já estamos mandando já. Já tá mandando? E você entra aí que eu vou aceitar você, tá bom? Tá joia. Shalom, Deus abençoe. Tchau. Glória a Deus. Benção. Deixa eu só achar o Guilherme aqui, gente. Cadê? Vou aceitar. E o Guilherme? Cadê o Gui Monteiro? Glória a Deus. Esse aqui. Shalom, shalom, filhão. Shalom, shalom. Deixa eu só levantar esse trem aqui. E o Guilherme chegando aí também. Shalom, shalom, amigos. Tá bravo demais. Shalom. Sangue de Jesus. Glória a Deus. Ó. É muita gente de Deus. Olha, é muito povo. É muita unção, muita autoridade junta. Misericórdia. Queridos, vamos Glória lá. a Deus. Vamos ao Pai pelas nossas vidas. Só quero orar e apresentar o Senhor essa live para a gente entrar nos nossos assuntos. Porque o Guilherme está no Egito e agora é de madrugada no Egito, né, Guilherme? 1h33 amanhã aqui. Meu Mas tá Deus. tudo bem. Amém. Vamos seguir. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa live, eu quero abençoar cada um dos teus amados que estão entrando conosco nesse tempo. Eu quero glorificar o Senhor pela vida do profeta Márcio, pela vida também desse profeta e missionário Guilherme. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha nos esconder, no esconderijo do Altíssimo, o Senhor venha blindar as informações dessa live. Senhor, de todo rastreio espiritual, cibernético, Senhor, que venha muitas das vezes tentar nos atacar, para que aquilo que o Senhor tem no teu coração seja transmitido para o teu povo. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos para que haja anjos do Senhor enviados, nos guardando, sendo a nossa guarda profética, a nossa escolta profética, Senhor, nesse tempo, para que venhamos, ó Pai, estar aqui linkados com o teu coração e transmitindo a Deus aquilo que o teu coração tem liberado a favor do seu povo nesses dias, em nome de Jesus. Te agradeço pela vida do Guilherme, pela vida do Márcio e pela vida de cada um que está entrando aqui, que vai receber da direção profética que o Senhor tem liberado sobre nós nesse tempo. Amém? Queridos, para vocês que não conhecem, quero apresentar a vida do Guilherme. Guilherme, você pode se apresentar, por gentileza? Com certeza. Shalom, amigos. Meu nome é Guilherme, como a apóstola já disse. Eu sou missionário, estou no Oriente Médio agora e tenho caminhado aí com a FCO já há alguns anos e há alguns meses conhecemos os apóstolos pessoalmente. Estamos caminhando em cobertura. Glória a Deus. Para vocês também que não conhecem, difícil, profeta Márcio, que é responsável pelo suporte da FCO, que suporta os alunos da FCO, essa é a verdade. Que cuida aí dos interesses, que tira dúvidas. Márcio, por favor, se apresente. Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é o Márcio. Sou filho dos apóstolos Josi e Joelson. Estamos aí aprendendo a lidar um pouco com o profético através da orientação deles. E como a minha mãe acabou de dizer, eu trabalho com suporte
da F-Call, do pessoal do Advanced, dos cursos do Advanced, e estou aí para poder ajudar vocês. Amém. Bom, queridos, sem mais delongas, então, nós estamos, né, lançando o projeto 60 Segundos de Oração pelo Brasil. E o que é isso? A partir de amanhã, até o último dia de agosto, nós queremos convocar você, sua igreja, seus mentorados, seus líderes, sua família, para participar conosco de apenas 60 segundos de oração, de preferência no portal das 6 da manhã. Mas se não puder, pelo menos meio-dia. Mas o máximo de pessoas parando aonde estiver e linkando a mente, conectando com o trono, para trazer, levar diante de Deus a nação brasileira em oração, em clamor e súplica, em intercessão, em arrependimento. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo são dias críticos. Nós estamos vivendo o epicentro, na verdade, do que vai ser o limiar do que vamos viver nos próximos dias, nas próximas gerações, nas próximas décadas. Estamos dentro, na verdade, de uma guerra espiritual com o dragão vermelho, o dragão sangrento, que levanta uma bandeira de escravidão sobre nações, plantando o seu império, plantando o seu mecanismo de tortura, se colocando como Deus. Não dá para explicar muito agora, porque a essência da live não é exatamente explicar o que opera o estigma espiritual por trás do socialismo, da bandeira comunista. Mas, por hora, fique só com essa ideia que está sendo passada, onde nós estamos vendo claramente uma briga densa, violenta nos ares, e a guerra é contra os comandos dos ares. Por quê? Porque estamos verdadeiramente numa guerra contra Quemos. Quemos é um comando que trabalha nas informações, que trabalha nas narrativas, que trabalha com esses termos novos, fake news, que trabalham exatamente tentando transformar a mentira em verdade. Entendeu? Tentando se fazer aceitável o absurdo, tentando se plantar o errado como comum. Então, a ideia de Quemos em tudo, até nos filmes, é exatamente tornar o pecado aceitável, plantando e sugestionando em pequenas doses as aberrações. Então, por exemplo, se casar com um animal, daqui a pouco começa a vir um filme de uma história de amor entre uma pessoa e um animal. Já existe isso, a Bela e a Fera. Tá entendendo? Então, assim se trabalha Quemos. Então, a igreja está dentro desse contexto desta guerra, porque aqui está implícito a nossa liberdade de adorar, de cultuar, de propagar, de disseminar o evangelho, de constranger as pessoas ao amor de Cristo. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Guilherme, que trabalha exatamente com evangelização de povos não alcançados, principalmente dentro da cultura, o Islã, não exatamente, eu não sei se eu posso ficar falando muito, né, Guilherme? Tem isso também, eu preciso ter cuidado do que eu falo sobre você. Mas a dificuldade de se ter liberdade de falar do amor de Jesus em virtude das bandeiras políticas, das bandeiras ideológicas, onde se tira a liberdade e se levanta o homem como Deus. Na verdade é isso. Se cultua o homem como Deus. Tira Deus do lugar de todas as coisas. E dentro dessa perspectiva, queridos, de então levantar esse altar, de levantar um clamor, de brigar nas trincheiras pela nação brasileira, de arrancar o Brasil das mãos do dragão vermelho, que ele está tentando nos engolir de todas as formas possíveis. E glória a Deus que o Senhor nós conhecemos esse projeto de 60 segundos de oração pela nação em Angola. O apóstolo da igreja onde fomos visitar estava liderando esse movimento e 60 segundos de oração pela nação inteira. E muitas igrejas entrando, e o movimento está crescendo em Angola, e toda a nação está sendo constrangida. E nós pedimos autorização, o Senhor nos autoriza a levar essa ideia para o Brasil, né? Nós estamos pequenininhos, nossa voz, ela não tem um alcance tão abrangente, mas nós queremos lutar com aquilo que Deus nos deu, né? Eu sei que Deus, tem guerras que ele vai vencer só com 300, não é verdade? Então, se nós somos esses 300... Então, que sejam 300 pessoas, 300
se não ser 300 mil pessoas, mas que sejam 300, sejam 3 mil, que estão ali discernindo isso e se colocando nesse lugar, nessa torre de vigia, de clamor. E aí nasceu o projeto, então, 60 segundos. De onde você estiver, você parar e começar a chamar a existência sobrenatural de Deus. Declarar que essa nação pertence ao Senhor Jesus. Os propósitos do Senhor não vão cair por terra nessa nação. As palavras proféticas que o Senhor tem sobre essa terra ainda estão de pé. Deus tem uma aliança com essa nação. Porque nós somos Israel, nós somos casa de José. Nós somos o Benjamim, o Manassés, que nasceu fora da terra prometida, mas carregamos a herança do eterno. Nós somos cura para as nações. Nós temos uma aliança. Olha só, nós estamos aqui diante de Guilherme, que Deus tem levado as nações soprado para fazer movimentos tremendos, guerras estratégicas poderosíssimas, a nível de intercessão, a nível de batalha espiritual para conquistar territórios. Por isso, um brasileiro. Então, é você, Deus conta com você para alcançar esse propósito. Deus conta com você porque você faz parte disso. Você carrega dentro do seu ventre uma glória para derramar sobre a terra brasileira, para derramar sobre as nações. E o Senhor manda dizer, pede-me, te darei as nações por herança. Então, comece a pedir qual é a terra que você quer que o Senhor te entregue. Comece a pedir qual é a terra que você quer que o Senhor, ele se derrame através da sua vida sobre ela. Como ouro líquido, a palavra viva do Evangelho flua da sua boca. Sobre qual terra, sobre quais corações. Comece a chamar de sua existência, porque é além do que você está vivendo, é além da sua necessidade, é além da sua vitória. Pelo contrário, é Deus permitindo tudo que você está vivendo para, através dessa dor, ele atingir um alvo certo, atingir um alvo do coração dele através da sua vida, te forjando e te preparando. Então, eu quero passar a palavra para Guilherme, porque ele estava num tempo de oração e Deus deu uma palavra para ele sobre como seria a estratégia dessa guerra que nós implementamos, então compartilhando com vocês. Passo a palavra para você, Guilherme. Obrigado, apóstola. Amigos, perdão, porque eu vi que meu áudio aqui estava dando interferência. Só dá um feedback para a gente, para saber se eu estou sendo ouvido direito, se está tudo bem, se a interferência continua. Ok. Bom, como a apóstola disse, há 2 semanas atrás, eu estava orando pelo Brasil, no meio desse caos que está acontecendo. E eu estou no Egito agora, em horário 6 horas na frente do Brasil. Então, eu acredito que era mais ou menos umas 3 horas da manhã no Brasil. E aí eu estendi a bandeira no chão e comecei a orar e profetizar. Até então, estávamos dentro do que nós podemos chamar de normal, né, apóstolo? Que normal a gente já é doido. Mas eu comecei a orar, comecei a profetizar e estava pronto para encerrar. Já tinha encerrado minha oração. Levantei, estava de joelho em cima da bandeira, levantei para pegar a bandeira. E eu vi o Senhor como se Ele estivesse me tirando mesmo daqui e me levando para o Brasil. E eu estava numa praia. E a impressão que eu tinha era de que essa praia era na direção leste do Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre as direções. Mas eu tinha essa impressão de que... Porque embaixo a bandeira estava comigo na praia e eu via a Rosa dos Ventos. Só que na Rosa dos Ventos você vê as 4 direções, né? Norte, sul, leste e oeste. Mas eu tinha essa impressão de que eu estava no leste. E aí quando eu olhei para as águas, tinha um leão vindo na areia da praia e ele estava tocando a pata dele perto das ondas. E aí eu tive... É meio complicado de explicar isso, mas é como se fosse uma visão dentro da visão. Porque eu via como se fosse barcos, embarcações chegando no Brasil pelo leste. E quando esse leão tocava nas águas, essa embarcação, as ondas, ao invés de vir do fundo do mar para a praia, elas invertiam. E elas saíam da praia para o fundo do mar. E era como se essas ondas engolissem essas embarcações. E o Senhor começou a falar comigo. A guerra está vindo do leste. E eu estou posicionando os guardiões do leste para lutar contra quem está vindo do leste. Uau. E aí, na mesma hora, minha mente já começou a trabalhar nas informações que a gente tem, né? Porque nós sabemos, para quem é aluno da FCOL sabe, que nós temos, no leste, nós temos Judá, Isacar e Zebulon.
nós temos a unção da primavera, nós temos o ser do leão, né? Então, nós realmente estamos alinhados com esse tempo, por mais que nós não estamos em primavera espiritual, né? Mas nós estamos alinhados nesse tempo de guerra com Judá, Isacar e Zebulon. E essa tem sido a minha oração. A direção que o Senhor me deu é realmente orar direcionada ao leste. E aí eu sempre falo para as pessoas que eu tenho alguma voz, que se você quiser orar fisicamente, vai ser muito bom, é um ato profético, mas tem gente que tem alguma coisa contra isso, então tá tudo bem também. Mas eu tenho orado em direção ao leste porque é o que Daniel fazia, é o que Eliseu orientou Jeú a fazer. Então, nós temos, né, essa abertura de janelas nas direções específicas. E algo que eu tenho conversado com a apóstola também é sobre o que Ezequiel faz. Né? Porque Ezequiel, quando vai levantar o exército, ele chama o espírito dos 4 ventos, 4 espíritos diferentes. Né? A apóstola fez uma live esses dias sobre o espírito do leste, né? Falando do espírito maligno, mas nós sabemos que Satanás só cria alguma coisa, só coloca alguma coisa onde Deus colocou, porque ele é um arquimitador. Né? Então, existe algo, existe uma guerra do leste. Sim, o inimigo está posicionado no leste, mas o Senhor também posicionou tribos no leste. O Senhor posicionou guardiões no leste, e nós estamos em concordância com eles. Aleluia. Bom, o que que nós podemos entender aqui? Quando Deus fala, através dessa visão que o Senhor te deu, faça guerra contra os comandos que vêm do leste, com a unção que emana do leste. A unção que emana do leste é a unção exatamente do rugido do leão, é a unção da adoração em Judá, da revelação em Issacar e da autoridade para romper, para avançar em Zebulon. Isso vai apontar para a identidade das 3 tribos. Mas quem são os guerreiros espirituais? Quem são os homens, o homem forte de cada tribo? São as letras token. São os ministros hebraicos. E aí, Judá, quem é a letra token da tribo de Judá? É a letra Re, que fala exatamente do sopro do Espírito, do fôlego de Deus entrando pela janela para te dar visão. Quem é a letra token de Issacar? É o ministro Vav. Vav conecta céu e terra. Quem é a letra token da unção de Zebulon, da tribo de Zebulon? É o Zain. Zain é o portal ou a porta número 7. Aponta exatamente para a plenitude, para o perfeito, para o completo que é Yeshua. O acesso para a dimensão das 22 essências ou 22 naturezas que emanam do caráter de Yeshua, de Jesus. Isso são as 22 letras hebraicas. Isso são os 22 ministros ou os 22 anjos, porque estavam com o Pai na criação. Criaram, é a sabedoria do Eterno se manifestando. Eu vi uma irmã dizendo aqui, meu Deus, eu sonhei há uns meses com navios chegando ao Brasil, né? Com navios chegando ao Brasil. E deixa eu te dar uma perspectiva minha, tá? Presta atenção. Eu creio que esses navios podem ser exatamente navios literais. Porque as pessoas pensam que é indizível, impossível a nação brasileira ter uma guerra. Só que, irmãos, eu não me julgo profeta desse nível, não me julgo. Mas Deus, pela misericórdia, às vezes mostra uns negocinhos que eu não tenho nem coragem de ficar falando muita coisa, não. Mas Deus me mostrou uma guerra na nação brasileira muito terrível. E Deus tem mostrado isso para outras pessoas. Deus tem dito para guardar comida, guardar remédio, guardar alimentos. O Senhor tem dito para se organizar, que estamos entrando em dias tenebrosos, em dias difíceis. Nós já vemos rumores, quem segue Twitter, quem segue algumas informações a nível de geopolítica,
que os caminhoneiros estão se organizando para fazer uma grande paralisação a partir de semana que vem. As altas taxações que estão aí e que são sanções que a nação brasileira está recebendo em virtude do seu posicionamento, né, ferindo direitos humanos e tantas outras coisas aí. As sanções que estamos recebendo americanas estão fazendo os preços no Brasil despencar, mas por quê? Porque, na verdade, está tendo muita oferta. Está tendo muita oferta. E, ao mesmo tempo, pouca procura. Porque nem todo mundo está tendo dinheiro para comprar. O ovo abaixou, arroz abaixou. Eu comprei arroz hoje de R$17,00, 5 quilos. Está entendendo isso? Mas isso não é porque a economia brasileira está ótima, pelo contrário, é porque a economia brasileira está em crise, e uma crise tal que bilhões e bilhões de dólares estão sendo retirados das bolsas econômicas, das bolsas de valores, estão sendo migradas para o exterior. Os grandes investidores que sustentam a economia da nação estão indo embora, grandes corporações estão desistindo da economia brasileira, porque estão vendo que não há política econômica. Não há inteligência econômica. Então, é prejuízo atrás de prejuízo. E não vale nem a pena ficar perdendo tempo falando desse tipo de coisa. Mas eu só estou te dando aqui um insight superficial de como que está a situação panorâmica que nós estamos entrando. Agora, nossos líderes estão aí numa guerrinha com o governo americano, algo assim grotesco, ridículo, você está entendendo? Parecendo que está tudo bem. Estamos vendo as sanções americanas aí já tomando, e são coisas que vão aumentar. E o governo americano está errado? Não. Eles estão vendo que a política brasileira é um risco para eles. Porque o Brasil está se associando a grandes corporações mundiais que são inimigos dos Estados Unidos. E, pelo contrário, ainda alimentando essas grandes corporações com o enriquecimento de urânio. Então, o Brasil pode se tornar uma base nuclear para atingir os Estados Unidos. Então, o que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos vão fazer o quê? Vão exatamente blindar, bloquear, e vão aplicar sanções, taxas, tarifas enormes de importações, para exatamente ir se distanciando cada vez mais para poder se proteger. O agro brasileiro está sendo cada vez mais atacado, e o agro, gente, é a espinha dorsal da economia no Brasil. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul, depois das grandes enchentes, não recebeu um centavo de ajuda? Estão se levantando sozinhos. E, enquanto isso, você vê mais de 700 milhões sendo destinados para artistas na Lei Rouanet. Então, é um nível de injustiça terrível. E Deus não folga com a injustiça. Ele folga com a justiça. Então, quando o Senhor, quando eu e você como igreja, não vamos ficar como se tivesse... como se não fôssemos dessa nação, como se não morássemos nessa nação, como se estivéssemos fazendo vista grossa para tudo que está acontecendo aqui. Pelo contrário, eu fico muito triste quando eu não vejo lideranças das maiores denominações no Brasil não se posicionando para, pelo menos, eu não estou querendo dizer tomando partido de direita ou esquerda, mas eu quero dizer para convocar o povo para orar, para convocar o povo para se humilhar. Não é grande coisa fazer ajuntamento para ficar fazendo discursos ridículos na Paulista, que não vão mudar em nada a situação do país. Mas poderia se fazer ajuntamentos gigantescos de pessoas na Paulista para tirar um dia de jejum pela nação. Ninguém fez isso. Você está entendendo? Então, grandes pessoas, grandes homens, grandes líderes. Não adianta juntar gente, multidão, para ficar discussando. Fulano está errado. Está todo mundo vendo que está errado. Mas não adianta ficar lá só tendo discursos emocionados, empolgados. Nós precisamos... como é que nós vamos guerrear? Qual é a estratégia para essa guerra? Vamos fazer o dia inteirinho de adoração, de louvor. Chama os cantores todos daí do Brasil famosos para cantar o dia inteirinho, levantando o altar de adoração ao Senhor. Os intercessores estão lá junto, orando o dia inteiro. E todo mundo no jejum. Ô, irmão, eu queria ter dinheiro para fazer um negócio desse. Eu queria. Nessa hora eu queria ser milionária. Porque você sabe que eu ia partir para cima. Eu bancava, eu contratava o maior estádio
rádio, você está entendendo? Chamava os cantores, vão cantar o dia inteiro, jejum o dia inteiro por essa nação. Irmão, Deus já tinha matado todo mundo que precisava morrer. O juiz é só a igreja se ajuntar um minutinho, adorar, chorar, jejuar um diazinho, meu irmão. E dizer, nós decretamos espada, peste ou fome. Escolha. Senado Federal. Escolha. Procuradoria-Geral da República. Escolha STF. Escolha. A igreja tem poder para fazer isso. E é a única que tem poder para fazer isso. Deus já tinha descido com juízo, com fogo na terra. E pela misericórdia de Deus, sabe? A gente já tinha visto o resultado muito mais rápido, muito mais tempo. Mas pela misericórdia de Deus, eu louvo a Deus que tenha o ajuntamento de mulheres, o William, eu esqueci o nome agora do movimento feminino também que está se ajuntando. William Woman. William Woman, exatamente. Esse movimento está se juntando para fazer oração de madrugada e tantos outros ministérios pequenos estão se ajudando a fazer oração. E eu sei que Deus está ouvindo esse povo. Eu creio. E o que Deus te mostrou, Guilherme, para mim já é resposta do que esse povo está orando. Dos 1.400 e poucas pessoas que estão lá no Telegram com a FCOL, fazendo jejum, os três pelotões, a infantaria, a artilharia e os fuzileiros, jejuando hoje nosso grupo jejuou, entregamos agora para entrar outro grupo. Eu sei que o que Deus te mostrou é a resposta já disso, dessa humilhação. Por quê? O Senhor dizendo, façam guerra, porque a afronta está entrando, o vento de afronta está vindo pela porta leste. Guerrei contra os comandos que vêm do leste, com a unção, com a força, com o poderio que vem do leste. Por isso eu montei uma pauta de oração. Exatamente toda montada especificamente em cima dessa direção. Tá entendendo? Que eu vou orar ela aqui e essa pauta vai ser publicada lá no Instagram, tá bom? Do projeto dos 60 segundos de oração pelo Brasil. Tá bom? Se você não segue, segue lá, que essa pauta aqui leva para o teu pastor, leva para a tua igreja, você mesmo, para 60 segundos e levanta. Deus, eu levanto esse clamor aqui agora pela nação. E levanta anjos, levanta guerreiros do Senhor para guerrear na porta do leste, segura os ventos do inframundo. O que é a porta do leste, irmãos? Tudo na nossa vida. Parece que essas coisas não têm influência, mas tem. Quando você vai olhar para a Bíblia, Deus vai dizer que a adoração no templo era exatamente organizada e referenciada de acordo com a postura dos guardiões que estavam nas portas norte, sul, leste e oeste. Olha isso. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui para poder te mostrar isso, fundamentando na palavra. Aleluia, porque tem muita referência. Deixa eu aumentar aqui. Olha aqui, ó. Ó, 1 Crônicas 9, 24. Vou até abrir aqui. Cadê? Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ocidente, ao norte e ao sul. Os porteiros do templo, você está entendendo? Estavam guardando os 4 pontos cardeais. Preste atenção nisso. E tudo dentro do âmbito de guerra vai se mover exatamente dentro do âmbito dos 4 pontos cardeais. Uma conquista de território, ela começa geralmente pelo sul. Vocês já observaram como que o sul do Brasil é tão entregue ao satanismo? Por quê? Tá entendendo? Como que a opressão, a nuvem negra, quer tomar exatamente um ponto cardeal, porque o ponto cardeal são portas de acesso. Tá ok? Então, tanto na geografia física quanto na geografia espiritual. Satanás disse o quê? Propôs o quê no coração? Eu vou subir e vou colocar. Eu vou me elevar lá do lado norte do Monte Santo. Olha aí, ó. Tá entendendo isso? Então, o que acontece? Nós precisamos discernir que
Quando estamos sendo atacados, esse ataque ele vem por frentes específicas. Assim como há portas e brechas espirituais da nossa vida, nas áreas da nossa vida, há portas espirituais na geografia física e na geografia espiritual. E Deus denuncia exatamente. Você colocou, parece que no mapa, como é que você fez, que o Senhor te mostrou quem estão se levantando pela porta do leste. Né, Guilherme? Como é que foi isso? Foi, eu coloquei na internet quais são os países que estão ao lado leste do Brasil, né? E aí foi dada uma lista desses países que estavam ao lado leste. E aí tem uma lista muito grande de vários países, e entre eles China, Irã e todos os países que estão nos atacando. E apóstolo, a senhora falando, eu estou pensando aqui agora, porque quando a gente fala de Judá, Isacar e Zebulon, a gente está falando também de Ares, Afrodite e Atenas. Sim, sim, sim. Que são. E Ares trabalha com Phobos, que é exatamente esse comando de fobia, né? De nos trazer pânico. Então, Pânico, a gente precisa medo. olhar. Que é exatamente o que está acontecendo agora, né? Você está entendendo? Afrodite, a sedução. Atena é exatamente a estratégia de guerra. Olha como é que a Atena trabalha. Atena é maia, mesma coisa, tá bom? É a estratégia, ela é a. Quem é Atena? Ela é a mente, vamos botar assim, infernal, que é ela quem elabora as estratégias de guerra. Presta atenção nisso. É Atena. É Maia. Exatamente quem confronta Zebulon. Tá entendendo? Ela vai trabalhar exatamente na elaboração de guerra, de estratégias de guerra. Ela vai montar todo o projeto, ela vai expor para o inferno o desenho de como vai ser a investida, por onde vai entrar, quem vai atacar, quem vai levantar, quem vai derrubar, qual é o propósito, o projeto do início, meio e fim. É a mente dela, é quem arquiteta. Ela faz a engenharia da guerra. É ela. Tá entendendo? Principalmente com que alvo? Para fazer com que a pessoa, com que a mente humana tenha, perca a capacidade de se mover com inteligência espiritual e emocional para defender sua semente. Entendeu? Enquanto Mercúrio, lá na frente, vai obedecer a estratégia que a Atena começou para fazer a pessoa, fazer com que a capacidade dela de desenvolver caia, escorra pelas suas mãos, Atena já trabalha na confusão na mente. Entendeu? Na perturbação na mente. Para a pessoa não saber fazer o que ela vai fazer. Então a engenharia dela é um negócio terrível. Ela é o coração da guerra. Não é Satanás, não. É Atena. Tá bom? Porque o propósito e o alvo todo é mamon, é sempre dinheiro. O próprio Lucifer é mamon. Tá bom? O próprio Jesus deixa isso claro. Além de mim, eu só conheço um Senhor, Mamon. Então, Mamon é a mesma pessoa que Lucifer. É a outra mente. Você está entendendo? E ela vai trabalhar exatamente para isso. Então, quando o Senhor nos fala, guerreia pela porta leste com as armas do leste. Quem são as armas do leste? A unção de Judá, a unção de Isacar, a unção de Zebulon. Você está entendendo isso? Então, meu Deus, o Senhor nos responsabiliza nesse tempo, porque quando nós ativamos a potência de Judá, de Isacar e Zebulon, nós ativamos a potência do Re, do Vav e do Zain. São dimensões de acesso de revelação, são dimensões de riqueza, mas também são armas de guerra. Dois desses se apresentou para mim. O Vav e o Zain. O Rei se apresentou para o profeta, para o Márcio. Mas o Vav e o Zai se apresentaram para mim. Gente, eles são anjos. Eles são pessoas, não são só letras. A letra é o desenho.
Assim como o seu corpo é a sua forma. Você tem o seu corpo físico. Os astros são corpos celestes. Esses são corpos espirituais. São reais. Por isso, nós precisamos, então, decretar que as portas do leste estão guardadas, seladas e fechadas com o sangue de Jesus, expulsando o vento leste, o vento contrário do leste. Lembra? Quem entrou destruindo a casa de Jó? Foi um vento. Ele entrou destruindo os filhos, matando tudo, foram ventos. Então são ventos que vêm do inframundo, trazendo destruição, trazendo pânico, trazendo medo, trazendo em dúvida, incerteza, insegurança. São ventos que vêm com informações das trevas para nos tornar escravos e cativos. Mas vem dos quatro cantos, por isso que se levantem, profetas. Vem dos quatro cantos o vento do Espírito, sopra sobre o vale dos ossos secos. Poderão viver esse vale, esses ossos de Jesus? Poderá o Brasil se levantar, se erguer? Poderá esse quadro ser mudado? E você fala, sim, Deus, tu sabes, então profetiza. Profetiza ao vale de ossos secos. Então, ventos do inframundo sejam segurados. Ventos infernais da frieza, da sequidão, da escravidão, da doença, da miséria, da pobreza, porque é isso que está sendo querendo ser plantado na nossa nação. Sejam segurados agora pelo vento do braço forte do Senhor. Aleluia! Irmãos, é tão tremendo que são 4 portas. Na verdade, quando você vai olhar a Rosa dos Ventos, são 4 portas primárias, mas existe o norte, mas tem o noroeste. Então, existem as 4 portas secundárias e também existem as 4 portas terciárias. Cada porta dessas geográficas, elas têm guardiões. Cada guardião, dentro da perspectiva do Senhor do Eterno, há um anjo príncipe que toma conta de cada porta, mas também há um agente das trevas para poder se infiltrar pela porta, por aquilo que o povo de Deus não se posiciona para guerrear. Está entendendo isso? Por isso nós precisamos nos levantar. O Senhor disse, faça guerra pela porta leste. É por lá que está vindo a afronta. É por lá e verdadeiramente. Quem são os países que estão na porta leste do Brasil? Né? Quem que está financiando tudo isso? Está vindo de lá. Então o Senhor deu uma arma poderosa. Creia. A palavra é clara. Crê nos profetas e haverá rompimento. Prosperareis. Então pega essa palavra de direção que Deus deu de oração e de guerra e coloca ela em prática. E só fique atento para ver as confirmações que o Senhor vai continuar trazendo. Mas nós vamos passar esse agosto todinho. E agosto nós vamos confrontar quem? Apolo. Apolo é o falso pai. Apolo é o Deus das falsas informações, o falso profético, a falsa revelação, e todas essas falsas ideias, ideologias que estão por aí. Apolo, ele está por trás da promiscuidade, porque ele era um profano sexual. Então, ele vem trazendo toda essa cultura. Apolo é o signo de leão. E se você for observar, o símbolo do signo de leão é tipo um espermatozoidezinho, tipo uma serpentezinha. Então, agora é tempo do nosso coração ser fecundado pela semente da palavra, do alinhamento, do altar. Porque senão, o que fecunda o coração é a informação de Apolo. Tá entendendo? O pai dos deuses. Apóstola. E o ministro que está aguardando esse mês é Tete, que é um útero. Exatamente isso. Você está entendendo como tudo casa tão perfeitamente? Porque é o tempo de gerar, mas eu não vou gerar pelas informações do engano, da mentira. Não vou gerar pelas informações de Apolo. Eu vou gerar pela informação ou pela revelação da palavra profética. Tá entendendo isso? Pega esse código, você aí que está aprendendo tempos e estações agora, a discernir isso, tá? Porque tempos e estações é algo bem tremendo para ser um desatador na sua vida. É você exatamente se posicionar para saber de onde eu vou receber,
do que eu vou escutar? Meu coração vai gerar o quê? Cuidado, porque verdadeiramente se pode se engravidar pelo ouvido. O ouvido, ele recebe, o ouvido tem exatamente a forma de um bebê no ventre. A forma de um bebezinho sendo gerado. Então, receba a informação não das sementes contaminadas do inferno, não dos ventos infernais, mas nós nos levantamos como guardiões das portas. Vamos nos levantar como guardiões das portas do leste, como o Senhor está nos direcionando, como esse leão que batia a pata. Engraçado que praia, águas, é nações, é povos, é pessoas. Ô, apóstola, a gente tá fazendo muito sentido, muita coisa agora com vocês dois conversando e falando sobre esse assunto, porque quem está no leste do Brasil, a primogênita, está localizada exatamente no leste do Brasil. Santa Cruz Cabrália está no leste do Brasil. Uau, 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 uau. Tá entendendo isso? Olha, daí o Senhor nos levanta com essa identidade de levantar uma torre de intercessão em Cabralha para fazer o quê? Para guardar a porta. Daí a gente entende também tanto levante, tanta dificuldade, tanta oposição que a gente vê para se estabelecer os propósitos, mas maior é o que confiou, né? Maior é o que chamou, e isso é o que importa. Então, no tempo de Deus, todas as coisas se estabelecem, isso é o que importa. Mas entende como é que tudo faz sentido? Tá ok? E aí, Márcio? Então, fala agora um pouco da palavra que o Senhor te deu para esse tempo. Tudo começou a se encaixar quando vocês começaram a conversar sobre os ministros, sobre quem está agindo, como está agindo. Porque na visão que eu tive hoje à tarde, que eu me coloquei, eu tive uma pequena crise de ansiedade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu estava com uma situação sendo resolvida e ao mesmo tempo aquela crise vindo do nada, e eu me parei, fiquei sozinho em casa e eu comecei a orar, eu ouvi um louvor e eu tive uma visão de uma espada descendo pelo norte. E agora vocês falando, Deus me lembrou, quem é a espada que você viu é o Vave. O Vave vindo pelo norte. E a revelação do profeta Guilherme falando sobre os ataques vindo pelo leste. Eu lembro que quando Deus começou a ministrar em mim aquela palavra, o Senhor disse que ele estava observando desde a primogênita até as portas do norte. Meu então, Deus. Tudo começou a fazer mais sentido ainda na minha mente. Quem está vindo pelas portas do norte? Estados Unidos. Estados Unidos. Entrando pelas portas do norte. Você está entendendo? E com essa voz de defesa, de confronto, de bater de frente. E eu lembro que na profecia que Deus me usou para falar, Deus disse que estaria vindo um vento do norte, pelas portas do norte. E vocês começaram a falar sobre os ventos do leste, do oeste, do norte, sul. Então tudo começou a fazer muito sentido com aquilo que Deus me mostrou hoje à tarde. E Deus, ele me disse que tudo está sendo permissão dele sobre o Brasil, sobre a nação. O tempo agora da nação é de a igreja se juntar. Pequenos grupos, eu via sendo instruídos por Deus, pequenos grupos montados em humilhação diante de Deus, unindo uma igreja em humilhação. Pequenos grupos como os dos 60 segundos que a gente está tentando montar, outros grupos de igreja que eu vi uma irmã aqui falando, tem uma igreja de 1.500 membros orando, e essa foi realmente a direção que Deus me disse. É necessário que a igreja deixe de lado o espírito do medo, não é momento de medo, é momento de olhar para Deus, parar de olhar para as notícias, porque o Senhor vai abalar a estrutura central desse país. Mais uma vez eu vejo a espada descendo sobre a nação e atingindo o centro, que é Brasília. E o Senhor, ele me disse que chegou às narinas dele um cheiro terrível de muita vaidade, muito orgulho vindo da nossa nação. E é um tempo que o Senhor está peneirando o Brasil para ver quem realmente é fiel, para ver quem realmente está em fidelidade. E nisso, quando Deus começou a me mostrar, ele começou a me mostrar altares, e o Senhor me disse que os altares estão se tornando palcos. As igrejas estão fitadas em vaidades, e o Senhor precisa que o foco da igreja se volte para ele, independente do que
estamos vivendo para que eu e você nos permaneçamos em pé. Essa foi a palavra que o Senhor disse. Olhem para mim e não para as notícias enganosas, não para o que está sendo falado, não para o que está sendo mostrado, porque a nossa mídia está podre, vendida. E o Senhor manda dizer que Ele vai trazer luz sobre aquilo que foi planejado nas trevas. O Senhor vai trazer luz para aqueles que projetaram tudo nas nossas costas, tudo escondido. O Senhor vai trazer luz. E eu lembro bem que durante a tarde o Senhor estava me dizendo que a igreja veria isso de perto, mas Ele ia trabalhar com juízo e graça. E ao mesmo tempo que ele falava sobre juízo e graça, era como se ele protegesse a igreja que estivesse sendo fiel, estivesse buscando em humilhação. Era como se ele protegesse essas pessoas, guardassem. Elas vão ver de perto, vão ver a dor de perto, mas ela não vai ser machucada, ferida. Ou seja, Deus ainda está tendo zelo com a igreja brasileira, porque o Senhor chamou o Brasil, chamou o Brasil para curar nações. E Ele vai fazer do Brasil um exemplo, um espelho para as outras nações. A América do Sul vai ser impactada pelo Brasil. E vai ser daqui que o Senhor vai trazer sim um avivamento, mas nós precisamos passar por essa peneira. Nós precisamos ser peneirados do Senhor. Não é que o Senhor está tirando o joio do trigo, porque isso não é o momento. O Senhor simplesmente está tirando realmente aqueles que prestam e que não prestam para servi-lo nesse momento. É tempo de guerrear, é tempo de ir para o joelho, de buscar como nunca buscamos antes. Deus não está mais com brincadeira com a nossa nação. Deus não está mais com brincadeira com a igreja. Nós estamos vendo igrejas gigantescas caindo em maldição de pecado, sendo revelado coisas ocultas e escondidas dentro da igreja, grandes nomes de igrejas afamadas, o altar se rachando, se dividindo, dissensões acontecendo. Entendam, é a mão do Senhor peneirando o Brasil, porque Ele quer uma igreja. Ele quer uma igreja que busca, que sabe para onde olhar, uma igreja que sabe que a guerra está vindo do Portal Leste, vai se virar todos os dias para o Portal Leste e decretar que o Senhor está nessa peleja, que o leão da tribo de Judá vai arranhar tudo que vier de lá para cá, que o dragão que está tentando entrar, que China que está tentando colocar os seus pés no Brasil, não vai colocar. Nós precisamos como igreja decretar, e algo tem ardido no meu coração, e a apóstola falou agora há pouco. Nós precisamos nos levantar como igreja e decretar a falência de Brasília. Nós precisamos decretar a falência desse judiciário. E Deus me traz a memória, apóstola, que Ele te entregou uma espada na Bahia para tu ferir o judiciário do país, né? E o Senhor está agindo com juízo sobre a nossa nação. O mês de agosto é um mês de juízo, e o Senhor diz que vai agir com juízo, mas se a igreja ainda clamar, ainda há esperança, porque não é o final das coisas, é o início de tudo. O Senhor me lembra da profecia que neste momento Ele falava comigo que o tempo das vacas magras vai chegar. O tempo das vacas magras estão à porta. Está tudo se iniciando. Está tudo começando agora. É agora que nós vamos ver uma reação daquilo que está oculto, daquilo que está escondido, de quem está tramando por trás. Porque nós não conhecemos quem está por trás de tudo isso. Há algo oculto e o Senhor vai trazer à tona. A tarde de hoje para mim foi de reflexão, porque eu comecei a questionar Deus. Deus, tantos profetas, tantos ministros falando sobre uma transição de riquezas, e o Senhor me confrontou e disse: não adianta pensar que vão passar por portal de riqueza se o orgulho falar mais alto, se a igreja não colocar propósito em se tornar próspero para prosperar o reino. É o reino que precisa de prosperar. Não é simplesmente eu me tornar rico para eu poder comprar meu carro, minha casa, as minhas coisas. A prosperidade que vai vir, que vai ser transferida para o povo de Deus, é uma prosperidade para que aquele que tiver com o coração voltado para o Senhor, voltado para o reino, vai alcançar. Mas quem não tiver com o coração voltado para a obra, obras missionárias, obras que vão levantar o reino de Deus,
esses não receberão prosperidade. Eu posso falar sobre isso porque eu vejo os meus apóstolos, eles investem no reino, eles não têm problema em falar sobre finanças, porque eles investem mais no reino do que propriamente na vida deles. E por ter pais assim, pais espirituais dessa forma, eu ouso a dizer para vocês, não haverá prosperidade para aquele que não tiver intenção no coração de abençoar o reino de Deus. Não haverá prosperidade para crente que quer enriquecer. Haverá prosperidade para aquele que quer enriquecer o reino de Deus. O tempo de agora é um tempo de justiça e o Senhor está peneirando a igreja do Senhor. E foi até aqui que o Senhor me trouxe. Eu quero tomar parte em duas falas suas. Ó, nós estamos com um missionário aqui. Um missionário que precisa de investimento na vida, porque um menino que Deus levantou na terra está com um projeto tremendo, que não sei se pode falar aqui, né? Por causa da questão... Não sei se pode falar aqui, né? Mas ele tem um projeto tremendo de oração. A gente pode comentar por cima, sem muitos detalhes. Por cima, né? Mas pode falar por cima. Eu vou te dar essa palavra para você falar do projeto rapidinho, mas com base nessa palavra profética que o Márcio liberou aqui agora. Irmãos, eu confesso para vocês, eu faço o retiro da FCO, vai acontecer porque Deus me repreendeu publicamente e disse: ai de você, quem você pensa que você é para dizer que isso que vai acabar? Porque por mim não aconteceria. Porque o que eu sinto no meu coração é que não é tempo da gente ficar ajuntando pessoas mais para fazer evento em evento e a gente fica preocupado em ativar algumas coisas na vida das pessoas. Eu sei que tem seu grau de relevância, eu sei que tem, que é preciso. Mas é como se eu sentisse uma urgência nesse tempo do foco mudar. Os ajuntamentos não é mais para evento, para poder ativar algo no micro, mas é uma macro visão. E com essa fala que Deus deu para o Márcio, a riqueza que Deus quer dar, presta atenção nisso daqui, que eu vou te contar agora. Deus me deu uma palavra, irmãos. Deus me deu uma palavra e o Senhor falou para mim: comece a chamar na terra anjos que ministram a sala do tesouro do eterno e ative ele na vida de pessoas, que eu vou trazer ofertas milionárias. E eu caí doida. E foi lá em São Paulo que eu comecei. E em São Paulo eu chamei mesmo, e Deus traga sobre... Só que eu chamei na empolgação, sem pedir ainda a direção de Deus. E Deus me corrigiu, Deus permitiu uma situação para eu entender que esta visitação desse anjo de riquezas desse nível, ele viria, mas antes ele aferiria o coração. Ele vai aferir o coração. Entendeu? Porque não adianta eu dizer que estamos entrando num tempo de transferência de riqueza, só que eu estou com a alma doente, eu estou com a alma amargurada, uma alma melindrosa, uma alma que não é curada, uma alma que não sabe submeter, uma alma que não sabe servir, uma alma que não sabe se humilhar, nem diante de pessoas, quem dirá diante de Deus. Não tem prosperidade na alma, não tem prosperidade no bolso. Simples assim. E o Senhor falou para mim: pare, peça com sabedoria. Quando eu te destinar a pedir sobre a vida de algumas pessoas, que eu vou dizer a hora de chamar esse anjo de oferta milionária. Eu vou dizer a hora. Porque ele desce, mas ele só entrega depois que ele afere o coração. Com base... Por isso é só para completar essa fala, esse tempo de transferência, esse tempo de abundância, esse tempo de avanço. Gente, a porta do leste fala da tribo de Zebulon. Zebulon fala, é a autoridade para avançar, é a autoridade para romper. Zebulon, a palavra sobre ele foi: você será navio. Depois a palavra mudou. Você será porto, agora tu é navio. E navio transporta riqueza. Os portos das nações é por onde se transita. Os bilhões que fazem o PIB subir e descer, entram e saem pelos portos. E Deus fala para Zebulon: tu é navio. E tu é pessoa.
Ou seja, eu carrego uma riqueza, eu carrego uma glória. O Senhor fala para Abraão, anda tu na minha presença e ser tu uma bênção. Bênção não é o quanto eu tenho na minha conta, bênção é o caráter de Cristo em mim. Que se manifesta em mim. E eu sou bênção aonde eu tocar, aonde eu chegar. Irmãos, você se torna bênção. Quanto mais parecido com Jesus você for, das bênçãos você se torna. Bênção não é uma situação que vai acontecer que você vai se alegrar muito. Bênção é uma atmosfera onde Deus se estabelece. A Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Bênção é uma dimensão que o céu invade a terra na tua vida. Isso é bênção. E aonde você entra, onde você... Irmão, você já observou? Quando a pessoa é uma bênção, presta atenção, a loja está vazia. A loja está vazia. Ninguém está na loja. A pessoa abre. Aí a pessoa que abre, ela resolve, ela vai lá um negocinho ali naquela loja. Irmão, a pessoa entra na loja, de repente, entra 3, 4, 5 pessoas atrás na loja para comprar. Só porque quem é uma bênção entrou dentro da loja. Para olhar. Quem é uma bênção, onde você pisa, você ativa. Aleluia! Você ativa. Mas, primeiro, isso tem que estar dentro do meu coração, isso tem que fazer parte da minha essência, isso tem que ser parte da minha substância. Essa é a primeira coisa que você falou. Jesus, qual é a segunda mesmo que eu queria falar, comentar? Foi sobre esse tempo de ativação de riqueza. Lembrei. A palavra que Deus te deu, obrigado, Espírito Santo. A palavra que o Senhor te deu sobre a espada que o Senhor entregou. Lá em Bahia. Irmãos, deixa eu contar isso rápido para vocês, que é o que muitos aqui não sabem. Nós estávamos na Bahia o ano passado para ministrar lá, num evento de uma filha ministerial nossa, pastora Cristiane, que está aqui na live, essa linda. E se você quiser ir para Bahia, vai esse ano, lá no Transformado, que vai ser bem. Você vai para Maceió também. E o que acontece? Porém, o sítio não tinha uma internet muito boa, nós compramos uma Starlink. Para ligar Starlink lá. Escuta isso, Guilherme. Os meninos montaram o equipamento, só que daqui a pouco começou a funcionar, de repente o trem parou, a Starlink ficou doida procurando sinal e não achava. E o povo do outro lado sem entender nada e ainda murmurando, quem estava assistindo online. Irmãos, só que a gente não tinha se tocado que naquela semana o STF tinha entrado em guerra com o Elon Musk, dono da Starlink, e fechou, suspendeu o sinal da Starlink no Brasil. Starlink não funcionava. E agora, como é que a gente transmite as ministrações do evento? Que a gente já tinha feito a divulgação, muitas pessoas já tinham se inscrito para poder participar. E a Starlink não funcionava e a gente não se atentou para isso. Mas, queridos, tudo que existe um povo, existe um grupo da FICOL, os guardiões, que oram de dia e de noite por tudo que nós vamos fazer. Oram pela vida dos alunos, oram pela minha vida, a vida do apóstolo. Tudo. Eles estão de dia e de noite orando. E Deus toca lá os guardiões e toca, tem pastora Elzita também que ora com a equipe dela, por nós. E de repente chega no nosso ouvido, apóstolo, uma autoridade jurídica da nação fechou os céus do Brasil para Starlink. Só uma autoridade sacerdotal e apostólica da nação pode abrir. Desce uma espada e de repente Deus deu a visão para alguém lá. Foi para você, Márcio? Foi o Márcio. Deus deu a visão para ele. Está descendo uma espada agora. E o Senhor te entrega essa espada para você cortar o céu do Brasil e abrir o sinal para Starlink. Você vai confrontar o judiciário brasileiro. Irmãos, olha isso. O principado que está agindo no judiciário. E é uma criaturazinha de 1,5 metro lá no cantinho da Bahia, irmãos. Mas nós cremos mesmo. Deus falou, a gente crê e cai para dentro. Eu sou pequenininha, mas o meu anjo é grande, moço. Sou, como disse meu querido amigo Smith Wigglesworth, sou 1 milhão de vezes maior por fora do que sou por dentro. Eles não têm noção do que aconteceu lá naquele dia. Gente, vocês tinham que estar lá.
Gente, eu falei bem assim, só vamos esperar o sinal. Na hora que o anjo der o sinal, eu vou pegar essa espada que desceu e vou cortar os céus. Mas o Senhor mandou o povo pegar umas outras espadas lá e cortar uns demônios que tinha aparecido lá. Eu não vou nem falar nisso agora, senão vai dar B.O. Porque não era demônio. Apareceu uns trem lá. Uns espíritos lá. E eu falei, se você crê, você passa a mão na arma que o Senhor está te dando e corta para cima desse bicho que está aí. Porque nós vamos ter que fazer uma guerra aqui antes desse negócio começar. Irmão, eu sei que Deus foi movendo aquela atmosfera, a unção foi descendo, a glória foi tomando. Eu só sei que teve aquele momento que a espada desceu e eu falei, pega a espada! E o povo caiu para cima. E quem entendia, quem não entendia, saiu pegando a espada e saiu cortando. E eu peguei a que veio do céu, moço. E eu só mirei em cima e pá! Mirei com aquela espada. Irmãos, presta atenção na coisa. Deus é Deus nessa terra. Tu tem que crer, crente. Presta atenção. Nós fomos a única Starlink a transmitir o sinal no Brasil. Na hora que a espada passou, a antena da Starlink deu um giro só e pá, posicionou no satélite. Linkou e transmitiu o evento todinho. Esse é Deus, esse é bom! É esse Deus que você tem, meu querido. É esse Deus que você crê. Esse é que é o teu pai, minha irmã, meu irmão. Então cai pra dentro, sem medo. Não acredita nas mentiras de Satanás. Sim, vamos ter dias estranhos. Então fique ligado. Acho que eu vou até abrir um jornalzinho aqui. Umas 2 vezes por semana para trazer algumas coisas verdadeiras. De coisas que vão estar acontecendo. Para você ficar antena. Crê nisso não. Vem de Quemos. Crê nisso daqui. Para o seu coração ficar alinhado, antenado, conectado, não ficar em dúvida para onde você está seguindo. E se as coisas ficarem difíceis, pode faltar comida? Pode. Irmãos, hoje eu fiquei sabendo de algo tremendo. Presta atenção na coisa. Foi feito um acordo. Foi feito um acordo. A fonte é segura, hein? Foi feito um acordo tipo uma aliança do exército brasileiro com o exército americano. Pega no espírito. Foi feita uma aliança entre o exército brasileiro e o exército americano. Por quê? Que o exército brasileiro não é esse alto comando aí, não. Mas tem um povo do exército que fez um acordo com o exército americano, o maior exército do mundo. Pra quê? Por causa de quê? Por isso, fique vigilante. Peça o Senhor para você não ficar enganado nem confundido. Não assista CNN, não assista essas TVs abertas. Não assista, porque é só mentira, mentira e mentira. Não assista. Tá bom? Ainda tem algumas coisinhas que estão comunicando coisas mais verdadeiras no YouTube e no X, no antigo Twitter. Jornais, vai assistir Brasil Paralelo, vai assistir outra coisa. Olha que eu não estou ganhando para poder fazer merchan, hein? Mas receba essa palavra e vamos deixar disponível a pauta, tá bom? Lá no Clube F-Call. Vai ficar publicado lá no grupo dos 60 segundos, tá bom? Eu já tinha pedido ao Jonathan para fazer a arte para publicar, eu não sei se ele já publicou. Se ele não publicou ainda, eu mesmo vou me virar aqui e vou publicar para poder estar lá hoje ainda, porque vai começar amanhã, tá bom? Para você já ter isso amanhã. E ore, não abra mão de si. A Oeste Sem Filtro, isso daí, muito bom, minha amada. Obrigada pelas indicações aí que vocês estão colocando, tá, gente? Pode falar, irmão Guilherme. Só quero fazer um comentário da visão do irmão. Porque eu sei que a gente não gosta de trabalhar muito com tempo.
né? Na questão de definir tempos. Mas, quando a gente tem a direção de que a guerra é no leste e vem uma espada do norte, nós estamos agora no norte. Porque o norte é a direção que guarda a estação do verão. Então, eu acredito que nós estamos... o Senhor está falando... Pelo amor de Deus, eu não tinha pegado isso, não. Exatamente. O Nós Senhor estamos está na falando porta que do nós norte. estamos no tempo certo. Nós estamos guerreando na porta do norte contra a porta do leste, mas nós não estamos posicionados no leste. Nós estamos atirando de longe. Meu E que Deus! esse é o tempo... Esse é o tempo da guerra. Para mim, foi uma confirmação de que é para fazer isso agora. Agora. Porque esse é o tempo de... Não faz sentido guerrear em outono e não faz sentido guerrear em inverno. Inverno, meu Mas Deus agora, do céu. Tanto que, meu Deus, Forte, Jesus. a primeira unção do norte, a primeira unção do verão é verão Gad, que é outro Rubem. leão. Oi? É Não Rubem, entendi. que é outro leão. A primeira Rubem. unção... A primeira unção do norte, do verão, é um outro leão. A bandeira de um outro leão. Uau! Que é Gad. Uau! Então, Gad. para mim, foi uma confirmação. Só queria fazer esse comentário. Foi uma confirmação de que a gente está no tempo certo. E é tão tremendo que Gad é a tribo da organização da guerra. Não se ganha a guerra bagunçada, não se ganha a guerra sem ordem. Então Gad bate de frente com Atena. Gad bate de frente com Atena. Meu Deus, faz muito sentido. Uau! Meu Deus, fortíssimo. É a unção de Gad que confronta Atena. Não. Apolo. Agora é Gad que confronta Apolo. Que é agosto, Não, né? Atena foi de Zebulon. Foi Zebulon, foi Maia. Isso, já foi. Entendeu? Porque agora a gente está em outra porta. Norte, a gente está nos tronos de Lilith, Apolo e Mercúrio. Mas Mercúrio é antagônico de Atena. É o Hermes. Tá? Sim. É o Hermes. Mercúrio E Hermes, Apolo Mercúrio... é com Ares. Exatamente. Entendeu? Então, olha só, Apolo fazendo. Como é que é? Como é que eles chamam? Apolo em alinhamento com Ares e. A tríade, né? A tríade. E Mercúrio, no caso, com Atena. Tá entendendo? E Afrodite com Lilith. Tremendo demais. Aleluia. Meu Deus do céu. Pega no teu espírito aí. E se ficar bem mais, ó, quando a mente de profeta se junta, o céu abre. É terrível. É um negócio lindo demais de se ver. Apóstolo, eu preciso falar algo pro Guilherme. Faça, meu filho, pode passar. Irmão, eu vejo atrás de você um anjo. E o Senhor manda te dizer que está enviando esse anjo de governo porque você vai ter que usar de autoridade por esses dias. Eu vejo uma criança enferma e o Senhor manda te dizer assim: põe a mão e decrete. Vão te olhar estranho. Eu não sei onde você está, eu não conversei com a apóstola sobre. Eu sei que você faz missões e que você disse que está na região do Oriente Médio. E o Senhor manda te dizer assim: eu vou te esconder. Mas a cura vai descer sobre essa criança. Para saber que eu sou Deus. Sinta a presença do anjo de governo que desce atrás de ti. Trarão essa criança diante de ti e vão dizer que a doença é incurável. E o Senhor manda te dizer assim: põe a mão e decrete a cura, porque eu sou Deus sobre a tua vida. Um anjo de governo passa a andar contigo.
rabande que biacho bandarabanda. 24 horas por dia. Rabande biacho bandacarabanda. E eu vejo como se ele estivesse estipulando um escudo sobre a sua vida. E o Senhor manda te dizer assim: quem te guarda sou eu. Não são as tuas portas, não são as tuas janelas, não são a tua rabande que biacho bandarabanda. Rabande biacho banda. Quem te guarda sou eu. Rabande que biandaragacho bandacarabanda. E o Senhor manda te dizer: haja com autoridade, porque eu vou te dar governo na terra que tu tá. Eu vou te dar governo na terra que tu tá, porque eu sou Deus que quero agir no meio destes. Narabanda carabanda carabandarabanda. Nirebanda biachocobandarabanda que biachocobanda. Por esses dias, um vento vai passar na sua região e algo vai acontecer aonde você está. Mas é um vento do Senhor para poder colocar outras coisas em ordem. E o Senhor manda te dizer assim: então somente me aguarda, porque me apresentarei a ti durante a madrugada quando tu me busca. Eu vejo esse anjo colocando sobre as tuas mãos azeite quente, um odre de azeite quente sendo derramado, e o Senhor diz assim: estou potencializando o dom de cura que está sobre a vida dele. E o Senhor ainda manda te dizer assim: ainda colocar a mão sobre que decretarão a morte, e eu trarei vida. E assim saberá que eu, Senhor, te levantei e levanto o teu ministério. Digo assim para ti: ressuscitará sim através das tuas mãos. Mas eu, Senhor, te escondo e te guardo. Eu, Senhor, te escondo e te guardo. Porque ainda não é o tempo. Então somente me aguarda na madrugada, porque vou me apresentar a ti. Fica na minha graça e na minha paz. Queridos, Guilherme, fala o seu contato. Quem quiser abençoar o Guilherme, ele está no Egito, fazendo uma obra para o Senhor no Egito, tá bom? E como ele trabalha com povos muçulmanos, a gente não pode ficar falando muito, tá bom, gente? Não pode ficar falando projeto, só se for numa coisa fechada, né? Não pode ficar falando em rede aberta, tá bom? Porque é uma estratégia mesmo também do cinzar espiritual. Mas se você quiser abençoar a vida do Guilherme, irmãos, passa o teu Pix, alguma chave que alguém possa ofertar na tua vida, tá bom? Eu oferto na vida do Guilherme, quero ofertar muito mais, entendeu? Mas na medida do possível que o Senhor vai abençoando, eu vou sempre ofertando na vida do Guilherme. E se tem uma terra que ativa a tua semente, existem várias. Vou te dar duas. Primeira terra é o evangelismo, é a missiologia, a terra missionária. E a segunda terra é a terra do ensino, é a terra do mestral. Então, oferte na vida do Guilherme. Fala aí teu contato, Guilherme. Apóstolo, eu coloquei aqui nos comentários, você pediu o primeiro contato, eu coloquei meu contato do WhatsApp. Então, o primeiro número que eu mandei não é o Pix, gente, é o contato. Mas eu coloquei o Pix embaixo, logo aqui nos comentários. Eu fixei aí, tá bom, gente? Quem quiser é seu CPF, né? Então, o CPF dele tá aí. Eu vou colocar também esse CPF na descrição, tá bom, desse vídeo. Vai ficar ali gravado, tá bom, gente? Para quem quiser reassistir e discernir a voz profética, a direção do Senhor. Então, vamos estar orando dentro dos 60 segundos, com base numa pauta. Você não precisa repetir a pauta. A pauta não é uma reza para você ficar repetindo. A pauta é só uma direção, uma orientação. Mas você pode orar com as suas palavras, você pode orar com a tua sensibilidade espiritual, você pode liberar o seu decreto. São apenas 60 segundos. Então, você pode simplesmente, Deus, envia o teu anjo de guerra nas portas do leste, Pai.
Eu libero a unção de Judá, Issacar, Zebulon. Eu libero a unção dos ministros hebraicos para guerrear. Eu libero o vento do Senhor para segurar todo o vento de morte e de sepultura contra a nossa nação. Eu libero o sopro do Senhor violento contra todo o vento contrário. Então flua. Seja simples, seja profético, seja bíblico, seja sacerdote, seja geração eleita, seja povo de propriedade escolhida, seja cidadão, seja patriota, seja brasileiro, seja cidadão do céu, exercendo governo na terra. Amém? Eu quero despedir então, como pediram aí, apóstola, libera a gente com a bênção araônica. Então eu vou te liberar com a bênção araônica, eu vou falar em português e vou falar no hebraico, você vai repetindo aí, tá bom? Pronúncia ainda mais ou menos, tá? Mas dá pra crer, tá bom? Então repete comigo, Kevan lerecha, Adonai veish merecha. O Senhor te abençoe e te guarde. Yer Adonai panavelecha, vishunecha. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Issa Adonai, panavelecha, veasem, leha, shalom. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê a paz sobre o Brasil, que haja paz sobre os muros de Jerusalém. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.